Oi, que a paz que excede todo o entendimento seja abundante no seu coração neste dia. Eu sou a pastora Cleia Paixão, da Igreja Fonte da Vida, em Brasília, e quero falar com você hoje sobre escolha errada, consequência trágica. É muito comum vermos pessoas fazendo escolhas sem pensar nas consequências que elas trarão, sem consultar a Deus, sem consultar a palavra de Deus, que é a nossa bússola, o nosso norte. E para muitos, talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que vai se obter. A preocupação com as consequências e as implicações dessa escolha é quase inexistente. E depois ouvimos a pergunta: por que isso está me acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E às vezes ainda culpam a Deus. Esse imediatismo, infelizmente, tem atingido muitas pessoas e não são poucos os crentes, os cristãos, os evangélicos que seguem esse caminho, ou melhor, esse atalho. E o resultado são inúmeros conflitos, situações adversas, tribulação, né? Mesmo na vida pessoal, profissional, na família, na igreja, no ministério. Para ilustrar, né, para demonstrar que na vida não podemos fazer escolhas de modo inconsequente, no impulso, no momento de pressão emocional, né? Sem aquela agonia, o desespero, tenho que fazer agora, não posso perder tempo, né? Eu trago aqui para a nossa reflexão a história de Davi e seu adultério com Batseba. Todas as escolhas que fazemos trarão consequências que podem ser boas ou ruins. Elas nos aproximarão de Deus ou nos afastarão de Deus. E eu não vou ler, mas você depois pode ler e refletir no livro, é o 2 Samuel, capítulo 12, do verso 9 ao 21. A escolha errada de Davi e Batseba resultou em grandes e graves consequências para eles e suas famílias. A escolha de Davi em olhar para Batseba, quando o seu exército estava lá na guerra, né, ali, ele estava em sua varanda no palácio e olhou para Batseba, cobiçou a mulher de Urias, mandou trazer ela à sua casa, ali se deitou com ela, cometeu adultério, né? Então, e outras desencadeou, né, esse adultério, o olhar, a cobiça, resultou no adultério, que desencadeou outras escolhas erradas. Na tentativa de esconder o seu pecado, porque Batseba tinha engravidado, Davi manda trazer Urias da guerra e tenta de todas as formas fazer com que Urias dormisse com sua mulher Batseba, tivesse intimidade com ela, se relacionasse sexualmente com ela, porque se isso acontecesse, a criança parecia ser filho de Urias, e a transgressão, o pecado de Davi e Batseba seria encoberto. Tudo estaria resolvido para Davi e Batseba, encobrindo a sua transgressão, o seu adultério, o seu delito. Mas Urias não aceita ir para casa, dormir com sua esposa. Ele não se sentia bem porque
os seus companheiros estavam lá na guerra, passando frio, passando ali em perigo, correndo risco de morte. Ele não se sentia bem em estar confortavelmente na sua casa com sua esposa. Ele era um homem justo. Como Davi não conseguiu encobrir o seu delito, ele enviou uma carta pelo próprio Urias para o seu oficial, comandante do seu exército, Joabe, para que colocasse Urias na frente de uma batalha em local onde a guerra estivesse acirrada e Urias morresse. Então, Davi planejou o assassinato de Urias. E foi o que aconteceu. Ele morreu. E como não pode se esconder nada de Deus, para Deus nada fica encoberto, o que sucedeu com Davi e Batseba é a demonstração disso. Aprendemos na Bíblia que aquilo que semeamos, isso ceifaremos. Em Gálatas, no capítulo 6, os versos 7 e 8, diz que porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Davi e Batseba semearam corrupção e tiveram que colher as consequências dos seus atos. Os homens poderiam ignorar, né, aquela situação, mas Deus, nada fica encoberto para Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, que sonda o coração e mente do homem. Nenhum pecado fica impune, porque Deus é justo, Deus é santo. Deus é amor, mas é também fogo consumidor. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Davi poderia até esconder para outros, mas Deus sabia o que eles tinham feito. Nada ficou encoberto aos olhos do nosso Senhor. E no tempo próprio enviou o profeta. E ali Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. E Deus fala para Davi como Urias morreu de forma violenta. A violência não se apartaria da casa de Davi. E foi o que aconteceu. Como consequência imediata, o filho que nasceria ali, fruto do adultério de Davi e Batseba, não sobreviveu. Conforme o relato bíblico, né, em 2 Samuel 12, verso 15, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente e no 7º dia a criança morreu. Outras consequências vieram. Logo depois, o filho de Davi, Absalão, assassinou o seu irmão, Amon, como vingança, porque Amon teria estuprado a irmã deles, Tamar. E também logo depois, Davi teve que fugir, deixar o palácio, suas concubinas e fugir para não ser morto, para não ser assassinado pelo próprio filho Absalão. E no confronto ali do exército de Absalão com o exército de Davi, comandado por Joabe, Joabe mata Absalão, filho de Davi. Então veja as consequências de uma escolha errada. De uma escolha fora da vontade de Deus. Então, na hora de escolher, na hora de tomar uma decisão, consulte a palavra de Deus. Consulte a Deus. Busque orientação em Deus.
o que essa decisão, o que essa escolha pode trazer de consequência para mim, para a minha família, para os meus amigos, para a igreja. Não sejamos egoístas de querer que uma escolha, que algo que vamos fazer, beneficie só a nós. Então, é preciso andar conforme a vontade de Deus. Um cristão, ele precisa seguir o passo do seu mestre, que é Jesus. A ovelha, ela ouve e ela atende a voz do seu pastor. Então, pense nisso, reflita, leia 2 Samuel 12, 2 Samuel 18 e medite nesta palavra, porque uma escolha errada, uma decisão errada pode determinar o seu futuro. E quando andamos segundo a vontade de Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, as bênçãos de Deus nos alcançam. As bênçãos de Deus nos alcançam. Reflita sobre isso e Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, o seu ministério. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Cleia Paixão, deixe seu comentário e compartilhe esta palavra com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Tchau, até a próxima, fiquem com Deus.